Cannabidiol, ou CBD, está no centro de uma discussão enorme. Será que ele pode ser uma terapia revolucionária para o autismo? Para muitas famílias, é uma grande esperança. Mas o que a ciência realmente diz sobre isso? Hoje, a gente vai mergulhar nas evidências mais recentes para separar o que é promessa do que ainda é pura incerteza. A busca por novas terapias para os sintomas centrais do autismo é algo constante. E a grande pergunta que move tanto as famílias quanto os pesquisadores é essa: será que estamos diante de um novo e verdadeiro avanço terapêutico? É exatamente essa questão que a gente vai explorar. Para a gente entender a urgência por trás dessa busca, a gente precisa partir de um fato fundamental. Hoje, não existe nenhum medicamento aprovado pela agência reguladora americana, o FDA, que trate os desafios centrais do autismo, como a comunicação e a interação social. Isso cria o que chamamos de uma enorme lacuna de tratamento, um vazio que leva muitas famílias a procurar alternativas, como o CBD. Ok, então vamos mergulhar a fundo nessa questão. Para entender por que existe tanto interesse no CBD, primeiro a gente precisa ter uma ideia da real dimensão dessa lacuna de tratamento no autismo. Vamos começar pelo básico, né? O transtorno do espectro autista, ou TEA, é uma condição neurológica complexa que acompanha a pessoa por toda a vida. De forma bem resumida, ela afeta como a pessoa percebe o mundo e interage com os outros, e se manifesta com uma variedade imensa de sintomas e níveis de gravidade. E a escala disso é global. A Organização Mundial da Saúde estima que cerca de 1 em cada 100 crianças no mundo tem autismo. E olha, esse não é um número pequeno, não. Ele representa milhões de famílias que estão, nesse exato momento, buscando apoio e soluções que realmente funcionem. Diante dessa necessidade toda, surge uma nova hipótese científica, e ela se concentra justamente no canabidiol, um dos compostos da planta cannabis, como uma possível nova abordagem terapêutica. Aqui é muito importante a gente separar as coisas. A cannabis tem vários compostos, mas os dois mais famosos são o THC e o CBD. O THC é o que dá o efeito psicoativo, o famoso barato. Já a pesquisa sobre autismo foca no CBD, que não é psicoativo e, em alguns casos, pode até mesmo anular os efeitos do THC. Tá, mas como o CBD poderia funcionar? A teoria tem a ver com o nosso sistema endocannabinoide, ou SEC. Pensa nele como se fosse o grande maestro do nosso corpo, sabe? Ele está o tempo todo trabalhando para manter tudo em equilíbrio, a tal da homeostase, desde nosso humor até a nossa resposta imune. A teoria funciona mais ou menos assim, em 3 passos. Primeiro, algumas pesquisas sugerem que pessoas com autismo podem ter níveis mais baixos de uma substância que o nosso próprio corpo produz, chamada anandamida. Segundo passo, o CBD entra em cena e parece que ele impede que uma enzima específica destrua essa anandamida. E qual o resultado disso? Mais anandamida circulando pelo corpo, o que, em tese, poderia ajudar a regular e melhorar os comportamentos sociais. Tudo isso soa bem promissor na teoria, né? Mas como será que essa hipótese se sai quando é colocada à prova em estudos clínicos, aqueles bem rigorosos? É o que a gente vai ver agora. Uma coisa crucial na ciência é que qualidade vale muito mais que a quantidade. Para fazer essa análise, os pesquisadores começaram com 446 artigos. Depois de um filtro super rigoroso, que foi tirando os estudos de menor qualidade, sobraram apenas 4 estudos clínicos robustos. Isso já mostra pra gente como a pesquisa de ponta nessa área ainda é bem recente e limitada. E aqui estão eles, os 4 estudos que formam a base de toda essa análise. A gente vê pesquisas de Israel, da Turquia e também do Brasil, somando 353 participantes. Um ponto-chave aqui que a gente já percebe de cara são as diferenças entre eles. As proporções de CBD para THC mudam, as dosagens são diferentes e até o tipo de extrato usado varia. Essa falta de um padrão é um tema recorrente e um desafio enorme para os cientistas. Então, o que será que esses 4 estudos descobriram? Como quase sempre acontece na ciência, a resposta não é um simples sim ou não. O que a gente encontra é uma mistura de resultados promissores e também de alguns problemas bem importantes. Começando pelo lado positivo, os estudos relataram algumas melhorias bem notáveis. Pais e médicos observaram uma diminuição em problemas de comportamento, uma melhora na comunicação e na interação social e também uma redução geral na irritabilidade e na ansiedade. São resultados bem significativos que com certeza alimentam a esperança. Mas a história não para por aí. Também apareceu uma série de efeitos adversos. Os mais comuns foram sonolência e perda de apetite. Só que alguns participantes tiveram efeitos mais preocupantes, como inquietação e até um aumento da agressividade. E em casos bem raros, chegaram a relatar convulsões. E olha só,
Um dos estudos dá uma imagem bem clara desse desafio. Quase 30% dos participantes desistiram no meio do caminho, 11% saíram porque não viram melhora nenhuma e outros 11% por causa dos efeitos colaterais. Isso nos diz que, para uma parcela bem considerável, o tratamento ou não funcionou como esperado, ou os efeitos negativos acabaram pesando mais que os benefícios. Com esses resultados tão divididos, a pergunta que fica é: e agora? Qual o próximo passo? Bom, para a ciência poder avançar, ela precisa primeiro superar alguns obstáculos bem grandes. Pois é, o caminho para frente tem vários desafios. Os estudos ainda têm poucos participantes e duram pouco tempo. As dosagens e os tipos de CBD variam demais, o que dificulta muito comparar os resultados. Faltam ferramentas padronizadas para medir as melhoras de um jeito consistente e, um ponto crucial, a gente ainda não sabe muito bem como o CBD interage com outros remédios que muitas pessoas com autismo já usam. E não são só os desafios científicos, sabe? Existem barreiras do mundo real. Leis que são super complicadas e diferentes em cada país, junto com questões éticas importantes sobre fazer pesquisa com populações vulneráveis. Tudo isso torna a organização de estudos clínicos grandes, aqueles que poderiam dar respostas definitivas, um processo bem lento e difícil. E essa citação aqui, da conclusão da análise, resume tudo perfeitamente. Existe uma promessa sim, existe um potencial, mas o martelo ainda não foi batido. A ciência precisa de mais dados, de estudos maiores e melhores, para conseguir transformar essa promessa em uma prova concreta. O que nos leva de volta à nossa pergunta principal, né? Estamos diante de uma terapia que desponta no horizonte ou de um campo que ainda tem muito mais perguntas do que respostas? Por enquanto, a ciência continua nessa busca, e a resposta parece estar nesse equilíbrio delicado entre a esperança e a cautela, um espaço que milhões de famílias acompanham de muito perto.